desbravador, você vai se tornar, ó, um mestre da natureza. Porque, meu amigo, se você está na classe de pesquisador, essa é uma das classes mais legais para você fazer algumas especialidades da natureza. E se você curte natureza, aqui é o seu lugar, porque a gente vai completar agora aqui no cartão a seção 7 do nosso cartão de pesquisador, Estudo da Natureza. Aqui tem 2 requisitos e eu vou ensinar você como cumprir esses 2 requisitos. Então fica ligado. Olha só, o primeiro requisito tem a ver com a identificação de estrelas, ok? E de um texto de Ellen White. Eu já vou dar uma aula para você sobre isso. Então fica ligado aí, a gente vai gastar um bom tempo explicando a teoria para quando você for para a prática, você poder identificar corretamente as constelações. É quando que é essa prática? Então isso tem a ver com o segundo requisito da especialidade, que é completar uma das especialidades a seguir. A primeira opção é a especialidade de astronomia, ok? Tem aqui, ó, astronomia. Você pode completar essa especialidade em uma das noites daquele acampamento para cumprir acampamento 3, a especialidade que você já está programando aí com seu conselheiro para fazer na prática quando você tiver oportunidade, ok? E tem aí uma aula sobre a sessão de acampamento da classe de pesquisador. Eu quero que você integre as especialidades da natureza com aquele acampamento. Você já começa a parte de instrução no seu clube online ou no seu clube presencial na teoria, mas tem que ter uma prática para você desenvolver isso. E é muito importante que para fazer a especialidade de astronomia, você dê uma pesquisada por você mesmo. Eu vou mandar um site aí daqui a pouco para você dar uma olhada. E você tem que procurar na internet o mapa do céu do mês que você vai fazer a observação dessas estrelas. E esse mapa, ele também tem um horário específico, uma região do país. Você encontra aí pesquisando na internet e ele vai te ajudar a conhecer as estrelas. Um mapa, você imprime ele e você vai ter que colocar ele de cabeça para baixo, assim, você fica olhando para o céu, literalmente, mapa e céu, e você vai identificando as primeiras constelações. É assim que a gente faz. Eu vou dar uma instrução, fica tranquilo. Mas tem um outro recurso, que é o seguinte, em muitos aparelhos de celular, você pode baixar aplicativos de constelações, de encontrar constelações. Tem vários aí, de vários nomes, você vai procurar por constelações e ele vai te mostrar aplicativos que você, quando abre, ele vai te dar o mapa do céu. Por exemplo, eu tenho um aqui que chama-se Skywalk. Quando você abre ele, ele vai te dar o mapa das constelações e aí você coloca aqui, vai mirando o céu e ele vai te dizendo nessa direção que constelação tem. Por exemplo, eu estou aqui mirando, deixa eu ver, para esse lado aqui e aqui estaria a constelação de Áquila, se eu tivesse na noite, mas estou gravando isso aqui durante o dia, é claro. E aí por esse daqui você também tem uma definição de onde estão os planetas. Você sabe que os planetas estão sempre mudando de posição, porque eles têm ali a sua órbita, e você vai então encontrando com o mapa do céu, né? Tem vários aplicativos diferentes. Olha ali, ó, tá mostrando para vocês ali a constelação de Órion, de Marte e tal. É uma forma muito bacana de você aprender e é muito fácil de você aprender sobre as constelações. Aí não precisa nem pesquisar o mapa do céu do mês, porque ele já te dá aqui automático. Beleza, galera? Então, isso daqui é para você praticar o requisito aí de pesquisador quanto à identificação de estrelas. Mas você tem que escolher uma especialidade do requisito 2 desta seção aqui, que é a seção 7, Estudo da Natureza. Quais são as opções? Você pode escolher astronomia, que a gente já mencionou, uma especialidade bem legal, você pode atrelar a especialidade com o requisito 1 do cartão de pesquisador. No estudo bíblico, galera, vai ter aqui também algum momento que vai falar aí sobre as estrelas e tudo mais, acho que está até aqui nos primeiros estudos, esse daqui, ó, no segundo estudo, Indesculpável Não Crer, você pode planejar com a sua unidade para fazer esse estudo ao ar livre, numa noite aí, que vocês possam se encontrar para fazer a especialidade de astronomia, identificação do requisito, e já vai cumprindo também o estudo bíblico. Você pode fazer uma outra especialidade muito boa para você que está na pandemia, na quarentena, se não puder estar saindo de casa agora, que é a especialidade de cactos. Hoje tá fácil, galera. Hoje tá fácil, você vai aí
em qualquer supermercado maiorzinho, e você tem ali aquelas suculentas, as mudinhas pequenininhas e suculentas. Você vai fazer aí uma coleçãozinha e cumprir os requisitos da especialidade de cactos, que está aqui, ó. E é muito fácil também. Você pode fazer essa, se você achar que a de astrônomo é muito difícil para você. Se você quiser, pode fazer a especialidade de climatologia, terceira opção. Essa aqui é muito importante para um desbravador, ainda mais quem gosta de acampar. Eu aprendi a entender quando vem ou quando não vem chuva através da especialidade de climatologia. Ela te ensina a conhecer os tipos diferentes de nuvens e no que essas nuvens vão resultar. Muito boa essa especialidade, recomendaria para todos os bravadores. Se você curte, você pode também fazer aí a especialidade de flores, que envolve coleções e tudo mais. É uma opção também, a galera que não está podendo sair, está em casa, é uma opção aí para vocês. E se você já está podendo sair e vai fazer essa trilha bacana para as especialidades que eu estou te falando, imagina só, é o acampamento do pesquisador, o acampamento da sua unidade, da equipe aí que está fazendo o pesquisador. Você pode fazer a especialidade de rastreio de animais, que é a última opção. Esta especialidade, você tem que preparar um material e tem que saber usar esse material, que envolve ali fabricar moldes de gesso para as pegadas dos animais. E depois tem toda uma procura para entender que animais são esses e tal. É uma especialidade que eu acho um pouquinho mais difícil, porque ela envolve uma técnica que você tem que aprender antes de executar, porque senão você vai tentar fazer na hora lá, não dá certo, estraga a pegada. Então você vai começar a praticar em casa, pega aí um local, um terreno baldio, funda a sua casa, afunda o pé na lama, deixa a marca ali da pegada e depois você treina em fazer o esquema com o gesso. São algumas das opções que você tem de especialidades e atividades para cumprir os requisitos de natureza da classe de pesquisador. Agora, você fica com uma pequena aula que eu quero falar para você sobre a constelação do Cruzeiro do Sul, Alfa Centauro, as estrelas, constelação de Órion e um texto de Ellen White sobre este assunto. Vamos lá, galera? Então vamos lá, meus amigos pesquisadores aí, desbravadores, pesquisadores. Eu quero conversar um pouquinho sobre as noções básicas de constelação, para que você tenha aqui uma introdução da especialidade de astronomia, de estrelas, e para que você também saiba identificar as constelações básicas que pede aí no requisito de pesquisador, ok? Deixa eu deixar uma dica para você que quer fazer a especialidade aí de estrelas. Você pode procurar este site aqui, que é um site de astronomia que eu gosto muito, é um site antigo e que vem se renovando e sempre se atualizando, tem ótimo material e conteúdo de astronomia. Chama-se Zenit. Pode procurar aí no Google, outra ferramenta de busca, www.zenit.nu, ok? E ele tem aí uma diversidade de materiais que você pode usar para fazer a sua especialidade e tem respostas aqui, assuntos que envolvem as especialidades tanto no nível básico quanto avançado. A primeira constelação que você, desbravador, tem que saber identificar é a constelação do Cruzeiro do Sul, que você encontra em muitas bandeiras do Brasil, em especial a bandeira do Brasil. Você vai ter, por exemplo, a bandeira do Paraná, tem essa constelação, mas na bandeira do Brasil ela tem um destaque e a gente pode facilmente ver essa constelação aqui no hemisfério sul, obviamente em direção ao sul. Ela nem sempre vai aparecer como está aparecendo aqui na tela, nessa posição tão alinhada realmente como uma cruz. Às vezes essa cruz aparece um pouco mais deitada. E você tem na constelação do Cruzeiro do Sul algumas estrelas que são fácil aí de identificação e para você conhecer e decorar os nomes. A estrela mais brilhante da constelação Cruzeiro do Sul é a Acrux, que é a estrela alfa. Em astronomia, as estrelas que fazem parte de um conjunto ou de um asterismo, ou como a gente vai chamar aí de constelação, elas são classificadas por letras do alfabeto grego. Então, a mais brilhante sempre vai ser a estrela alfa daquela constelação. A alfa do Cruzeiro do Sul é essa estrela aqui da parte mais de baixo do Cruzeiro, chama-se Acrux. Depois você tem lá na outra ponta a Gacrux, ok? E aí você tem aqui do lado esquerdo a Mimosa e você tem aqui do lado direito a Pálida. E você vai ter sempre uma marca para saber qual é
a cruz verdadeira da constelação Cruzeiro do Sul, até porque meio que nessa região de sul, sudoeste aí, você vai encontrar outras constelações que num primeiro momento elas parecem um Cruzeiro do Sul e podem te enganar. O verdadeiro Cruzeiro do Sul tem sempre aqui nesse quadrante direito do lado de baixo uma pequena e estrela mais fraca, que a luz não é tão visível, você tem que olhar com uma certa atenção, que a gente chama de intrometida. Então essa pequena estrela que aparece no quadrante direito sul da constelação do Cruzeiro, ela caracteriza o verdadeiro Cruzeiro do Sul. E quando você acha o Cruzeiro do Sul, você facilmente encontra a constelação de Centauro. Por quê? Porque esse é o grande segredo para você, desbravador, achar estrelas e achar constelações. Uma vez que você sabe onde está a primeira estrela ou você sabe localizar a sua primeira constelação, você a usa como um mapa para achar as outras. E é para isso que servem realmente as constelações, para dividir o céu noturno em figuras, imagens mentais, né, que nós associamos com essas estrelas nas quais nós imaginariamente conectamos os pontos de uma na outra, e a gente, com base nelas, encontra as mais próximas. Então, se você fizer uma linha aqui imaginária, mais ou menos para o lado aqui, você vai ter duas estrelas muito brilhantes, que alguns chamam de guardas do cruzeiro, mas elas são as patas. Imagine aqui a figura de um homem com corpo de cavalo, né, um centauro. O centauro estaria todo em cima aqui nessas estrelas, em cima do Cruzeiro do Sul. E a ponta das patas da frente desse homem-cavalo, que é a figura mítica do centauro, seria a estrela Alfa e Beta de Centauro. A estrela Alfa, que está um pouquinho mais longe em relação ao Cruzeiro, e é a mais brilhante, também é a estrela mais próxima do planeta Terra, que está aí a 4, alguma coisa anos-luz da Terra. Ou seja, se tivéssemos uma nave espacial que pudesse viajar na velocidade da luz, saindo daqui e viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a gente chegaria lá na constelação, aliás, no sistema Alpha Centauri, depois de 4 anos e pouco de viagem. E a gente descobriria que a estrela Alpha Centauri, por exemplo, ela é uma estrela, na verdade, de um sistema triplo. Ali tem 3 estrelas girando num sistema estelar e a gente enxerga de tão longe que nós as vemos como se fosse uma única estrela. Legal? Então essa é a dica. Depois que você achou a primeira constelação, você usa ela como base para procurar e conhecer outras constelações. A outra constelação que você, desbravador, tem que conhecer na classe de pesquisador é a constelação de Órion, que é muito famosa, né? Uma das mais populares no mundo inteiro. E no universo dos desbravadores você vai encontrar um clube chamado Órion em cada associação, praticamente. A constelação de Órion, na maior parte das vezes aqui das épocas do ano no hemisfério sul, a gente acaba enxergando ela assim, ó, de cabeça para baixo. Por quê? Porque muitas dessas constelações foram imaginadas e desenhadas através da imaginação dos povos antigos no hemisfério norte e eles viam em posição diferente esses asterismos, ok? E lembrando também que há toda uma movimentação ao longo da noite do planeta Terra. Aparentemente, essas constelações vão trocando de lugar e também ao longo do ano elas estão em posições diferentes. Por isso que você, desbravador, tem que aprender a pesquisar aí na internet e puxar um mapa de constelações. Ou se você usa um aplicativo no computador ou um aplicativo no seu celular em que você vai utilizar esse mapa de constelações para procurar através aí do seu celular, do seu computador, procurar a posição das constelações em tempo real. Esses aplicativos eles costumam dar em tempo real. Aqui eu peguei uma imagem qualquer que aparecia o céu noturno com a constelação do Cruzeiro do Sul, para você aprender os conceitos básicos. A imagem é a ideia de um homem, certo? Um guerreiro estilizado, onde nós teríamos aqui o corpo dele, né? A cabeça, aqui o corpo dele, os braços, algumas vezes aparece segurando um escudo, outras vezes um arco, em outras concepções artísticas é uma pele de leão. No outro braço que está aqui, ó, lembrando que a gente está olhando para a ideia
do Órion de cabeça para baixo, né? Aqui estaria o braço segurando uma clava, normalmente uma clava do guerreiro Órion, ou uma espada. E aqui você teria o cinturão desse guerreiro, certo? Aonde fica pendurado aqui a espada, né? E aí você tem aqui a nebulosa de Órion, que na verdade não é uma única nebulosa, são várias que tem aqui, e essas nebulosas são nuvens de estrelas. E aí você tem as pernas desta constelação com o pé, e aí você teria aqui o nome das principais estrelas. A mais brilhante de Órion é Betelgeuse, você facilmente percebe que ela é uma estrela com um tom avermelhado. Depois você tem aqui a Bellatrix, Rigel e Xife. São as 4 principais estrelas de Órion, que mais ou menos dão essa ideia de uma figura, parece um pouco uma ampulheta, ou você pode enxergar ela também como um retângulo, tendo no centro as populares Três Marias, como a gente chama aí na linguagem popular, mas que na verdade é o cinturão de Órion, as estrelas Aniutak, Aniulan e... Agora me fugiu aqui o nome da terceira, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Legal, galerinha? Então, essas estrelas aqui, da constelação de Órion, você pode usar elas para mapear outras estrelas, ok? Por exemplo, se você pensar numa linha aqui, ó, traçar uma linha dessas 3 estrelas indo reto para esse lado aqui, ó, você encontra a próxima constelação, que é a constelação de Touro. E facilmente você vê essa daqui, que é a maior estrela da constelação de Touro. Ela está um pouquinho fora, mas quase em linha aqui das 3 estrelas do Órion. Essa daqui é a constelação de Touro e a maior delas é o olho do touro, Aldebaran. Imagina o seguinte, esse aqui é um cara de cabeça para baixo, que está com uma clava, indo em combate e lutando com um touro que vem vindo contra ele. O touro tem aqui os 2 chifres, que são essas 2 pontas imaginárias aqui que vão dar em outras estrelas, ok? Se você fizer a linha contrária dessa constelação, indo para o outro lado, você chega na mais brilhante estrela do nosso céu noturno, que é a estrela Sirius, que vai estar bem aqui, ó. E ela vai formar aqui com esse desenho o formato da cabeça que parece a cabecinha de um animal, o corpo, as pernas. Esse tem aqui a ideia da imagem do cachorro. Então é o cão de caça do Órion que vem vindo e a constelação de Cão Maior. Tá vendo como fica fácil? Aqui com essa figura das árvores está encoberto, mas a gente teria aqui a Canis Minor, que é a constelação de Cão Menor, e bem aqui, ó, se você pegar e imaginar aqui do braço do Órion para cá, você facilmente localizaria a constelação de Gêmeos, que também aparecem 2 estrelas bem significativas. Beleza? É uma dica para você ir pegando o jeito e entendendo as constelações. O legal é que você imprima um mapa das estrelas, vai para o céu noturno, vai num lugar que esteja todas as luzes apagadas, menor índice possível de luminosidade ao redor de você, numa noite de céu bem limpo, e você começa então a mapear a partir dessas primeiras constelações que são fáceis de achar, que é o Órion e o Cruzeiro do Sul, ok? Para você ter uma ideia, se a gente pudesse olhar com um telescópio para aquelas 3 estrelas ali da constelação de Órion, o que nós veríamos é como esta foto aqui, tirada pelos telescópios aí da NASA e outros mais potentes. Então, as 3 estrelas da constelação aí de Órion, do cinturão de Órion, e aqui uma das nebulosas, olha só, essa daqui parece uma pequena cabeça de cavalo, e é por isso que tem esse nome, nebulosa da cabeça de cavalo. Lembrando aí que a Bíblia fala das constelações, por exemplo, Amós capítulo 5, verso 8, diz assim, procurai aquele que fez as Pleiades, que é um conjunto de estrelas bem legal também, o Órion, e torna a sombra da noite em manhã e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então, ele é o Criador de todas essas coisas maravilhosas que tem aqui na terra e fora dela também. Os povos antigos, eles estudaram as constelações desde a mais remota civilização lá na Suméria. Aqui você tem do lado esquerdo uma representação de uma pirâmide sumeriana que eles chamam de zigurates, que são aquelas pirâmides de degraus escalonadas, né? Lembra que a pirâmide do Egito é lisa, as dos sumérios elas eram escalonadas. E o rei, que é o rei sacerdote, chamado de Patese, ele está aqui no topo da pirâmide, ele subiu aqui os degraus e tal,
e ele está aqui no topo da pirâmide adorando os deuses que eles achavam que eram as constelações. Então, isso é uma coisa realmente triste, porque os povos da antiguidade, eles acabaram confundindo a ciência da astronomia, que é o estudo dos astros, com a astrologia, que é uma ciência oculta que imagina que existem forças divinas e místicas nas estrelas. Essa daqui é uma pedra babilônica chamada Kundurru, e você tem aqui a inscrição contando a história, um tratado entre os povos, que colocava essas pedras na divisa de terras, e cada um desses desenhos que você está vendo aqui são figuras tanto de deuses da antiguidade, lá dos sumérios, mas esses deuses também são representados como constelações, inclusive algumas que nós conhecemos até hoje. Por exemplo, aqui está a constelação de Escorpião, que até hoje é conhecida, constelação aqui do Dragão. Eles tinham algumas que nós não temos mais. Por exemplo, essa daqui é a constelação da Tartaruga, a gente não sabe onde era e não tem mais. Algumas dessas constelações aqui foram passadas para os egípcios, e os egípcios compartilharam seu conhecimento com os gregos. E a maioria dos nomes de constelação que nós temos hoje vieram, então, dos gregos e da astronomia dos gregos. Mas quando que isso tudo começou? É interessante que existe um escritor chamado Flávio Joséfos, ele foi contemporâneo de Jesus, escreveu a história dos judeus mais ou menos ali um pouquinho depois da época de Jesus, e ele contando a história dos patriarcas antes do dilúvio, menciona uma tradição judaica que dizia assim: Adão, Sete e Enoque, está no livro de Flávio Joséfo, né, Antiguidades, são os inventores deste conhecimento especializado em estrelas e suas ordens, e para que sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedra e tijolos. Então a ideia de uma certa tradição judaica é que os povos antes do dilúvio, que não tinham escrita, contaram a história deles através das constelações, como se o céu fosse uma história em quadrinhos onde eles imaginavam essa história. Será que existem constelações que de alguma forma nos lembram alguma coisa das histórias bíblicas? E se esse conhecimento existia, mas ali depois da época da Torre de Babel, quando os povos se dividiram e quando muitos se afastaram de Deus, as histórias antigas de antes do dilúvio, dos personagens que hoje nós temos na Bíblia retratados, essas histórias foram contadas e esses personagens foram adorados como deuses. E essa história foi sendo mudada como um telefone sem fio. Será que tem constelações que nos lembram personagens bíblicos? Olha que legal isso aqui, ó. A constelação do cocheiro. Ela mostra um homem segurando aqui, que deveria ser um cocheiro, né? Mas ele, ao contrário do seu serviço de cuidar de cavalos e tal, ele está segurando aqui um cordeiro. Será que seria um patriarca levando esse cordeiro para algum lugar? É interessante que também existe uma constelação do carneiro e existe uma constelação do altar. E qual é a primeira coisa que a gente encontra depois da história da expulsão do homem do jardim do Éden? Você vai ver ali eles vestidos com peles e depois os filhos deles fazendo altares e Abel oferecendo um cordeiro, anunciando que um dia viria o Messias. É interessante que a gente tem uma constelação de gêmeos tanto na astronomia do Egito quanto da Babilônia e também da Grécia. Em cada lugar adaptou-se uma história para esses irmãos. Mas também a Bíblia tem, embora eles não sejam irmãos gêmeos, tem história de 2 irmãos, do qual um morreu e o outro viveu. E na história dos gêmeos gregos, um deles viveu e se revoltou com os deuses e o outro foi morto. Você tem constelações que lembram muito símbolos da Bíblia, como a serpente, o dragão, tem constelações sobre o dragão. A Hidra é uma constelação que é um tipo de serpente com 12 cabeças que combate o filho dos deuses. Você tem essa constelação aqui chamada de o Serpentário, que mostra a figura de um ser mítico da Grécia, mas ele lembra também um pouco a história de Gênesis e da serpente enroscada na árvore, porque assim como o serpentário, lá era a serpente do conhecimento, e o serpentário, o Ofiuco, é a constelação também do conhecimento. E você tem uma constelação que os gregos associavam às inundações. E qual é o personagem da Bíblia que viveu também antes do dilúvio e está associado às inundações? Então você tem uma série, a gente poderia fazer aqui
uma explanação de várias constelações, mas é interessante mostrar como muitas dessas constelações também têm um teor angélico, né, de criaturas meio que angélicas ou com asas. E nós temos uma história da Bíblia que fala sobre um grande conflito em que Satanás, o dragão, foi expulso do céu com um terço dos seus anjos. Essa imagem aqui é de um templo do Egito que mostra como é que eles entendiam as constelações e contava a história. E ela aparece no meio aqui, o Órion, a constelação do Órion, lutando contra o touro, que aqui é a figura de um demônio tauríneo alado, e está expulsando o Órion com seu exército de celestial, está expulsando esse ser do céu. E você vai encontrar, esse aqui é o templo onde está essa constelação, o templo de Dendera, no Egito. Você vai encontrar aí figuras muito interessantes, né? Essa aqui é a deusa Hathor, né? Sempre umas figuras meio angelicais. E esse daqui é o teto desse templo onde aparecem as constelações. E olha só, aqui você tem as constelações desenhadas como os egípcios entendiam. Então eles tinham aqui o escorpião, eles tinham aqui o leão, eles tinham aqui o touro. E olha só, perto do touro sempre você tem a figura do Órion, que eles chamavam de Osíris. E ele está pisando na cabeça uma serpente. E é curioso porque você vai encontrar também na versão grega o Órion, e ele está sempre lutando contra a constelação do touro, onde você tem as Pleiades, que fazem parte dessa constelação que nós citamos antes. E você tem uma promessa na Bíblia, em Gênesis 3,15, logo que Adão e Eva saíram do jardim do Éden por causa do pecado, Deus disse assim que mandaria o descendente da mulher que pisaria a serpente na cabeça. Imagina que você quisesse contar essa história, mas você não pudesse escrever porque não tem escrita. Mas você pudesse contar essa história e qualquer um pudesse ler ela em qualquer lugar do mundo, desde que estivesse olhando para o céu à noite. Como é que você contaria essa história? Você poderia contar essa história na forma de constelações. E você poderia contar esses personagens na forma de heróis que você imaginaria nessas constelações. Cada povo deu um nome diferente para essas constelações, mas em muitos desses povos o Órion sempre é um herói que pisa um dragão pela cabeça, ou que tem o dragão colocado aos seus pés, ou que viaja pelo mundo celestial para combater uma serpente do caos. Aqui, por exemplo, no mural sumério você tem o Órion, que é esse personagem aqui com um arco, e ele aqui, ó, tá vendo as estrelas que fazem parte da constelação dele, e ele está combatendo a constelação de Touro, que é um demônio que ele está expulsando do céu. Logo aqui você vê os Gêmeos, que é outra constelação perto do Órion, e aqui embaixo algumas figuras que lembram um pouco a constelação ali de Cão Maior que a gente viu. Aqui em cima aparecem outras estrelas, ó. Tudo isso aqui são marcas de estrelas e constelações. Então, os antigos contaram as suas crenças através de histórias que eles imaginaram nas estrelas. Infelizmente, essas histórias se tornaram em idolatria e eles começaram a adorar as estrelas. Mas isso pode ter sido a primeira revista de história em quadrinhos do mundo. E olha só que interessante, você olha para o Órion, ele é uma constelação que tem aqui o cão, seguindo o cão de caça dele que vem ajudando ele a combater, e no pé dele sai uma constelação que os gregos chamaram de o rio Eridanos, um rio do mundo dos mortos. Interessante, né? Mas você poderia também ver isso aqui como uma forma de uma serpente e ele está pisando essa serpente na cabeça. É uma interpretação que talvez poderia ser feita em algum outro momento, em alguma outra cultura. E aí você percebe que realmente pode existir uma conexão muito bonita entre várias dessas conexões, prometendo que viria um Messias e um Salvador para resolver o grande conflito. E é por isso que Jó também diz lá no capítulo 38, verso 31, podes atar, é um desafio de Jó, né? Podes amarrar as cadeias das Pleiades ou soltar os atilhos do Órion. Deus tem o controle da história em suas mãos e ele tem muitas maneiras de contar também a história. E as estrelas estão aí para ensinar a grandiosidade de Deus e o seu poder. Ellen White teve uma visão, e aí a gente vai cumprir mais uma parte aí do requisito de pesquisador, porque agora você vai conhecer uma visão de Ellen White sobre o Órion, em que ela disse assim: a 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu.
Nuvens densas negras surgiram e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu e recuou e conseguimos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vamos pontuar algumas coisas aqui que Ellen White diz nessa visão. Primeiro, ela não diz aqui que viu Jesus voltando pela constelação de Órion. Ela diz que ela vê aqui as nuvens se abrindo num espaço aberto em Órion. Você tem que imaginar o seguinte, do ponto de vista dela, ela está na Terra, olhando para o céu, e ela está vendo uma constelação que é visível no mundo inteiro. Então ela tem uma percepção de um evento global, de um evento mundial, e ela está vendo que daquela região do Órion as nuvens se abrem e então ela tem uma visão e a santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Ela não vê Jesus voltando. Aparentemente, ela está descrevendo aqui uma visão depois da volta de Jesus, depois dos 1000 anos, porque lembra que Jesus vai voltar, a gente vai passar 1000 anos no céu com Cristo, e depois de 1000 anos voltaremos para esse mundo e aí será colocada aqui a Cidade Santa. Se você quiser entender que nós vamos voltar pelo mesmo lugar que Jesus veio nos buscar e que a Cidade Santa vai descer pelo mesmo lugar ou pelo mesmo caminho, você pode até tentar fazer uma inferência de que Jesus voltará pelo caminho de Órion. Mas eu acho que isso não faz em si muito sentido. O que ela está descrevendo aqui é outra coisa. Ela está descrevendo que, do ponto de vista de uma pessoa que está olhando para o céu à noite, de onde ela viu abrindo seu espaço na região onde estava a constelação de Órion. E isso muda, né? Dependendo do lugar que você está, da época do ano, isso muda, mas ela vê o céu se abrindo e ela diz assim que vem a Cidade Santa descendo de lá. Então vamos tirar aqui alguns mitos de desbravador. Ellen White não viu Jesus voltando pela constelação de Órion. Não viu. O que ela viu foi o céu se abrindo naquela região e ela viu a Cidade Santa. Ok? Segundo mito, ninguém nunca ouviu o som de trombetas vindo da constelação de Órion. Isso é uma fake news. O espaço não propaga o som de nada, ok? A não ser ultrassons, infrassons e emissões de rádio e tal que vêm naturalmente das estrelas, de planetas de outros corpos celestes, mas não o tipo de som que a gente entende que é um som de trombeta. Então isso também nunca aconteceu. E se nós vamos viajar por dentro de Órion ou não, isso é uma história que ninguém sabe. O pessoal constrói uma ideia a partir dessa visão dela, mas não é isso que a visão diz. O que a visão diz é que ela olhou para o Órion e ela viu o espaço se abrindo e ela teve uma visão da Cidade Santa que descerá por aquele espaço aberto. O que não significa também que a Cidade Santa virá da constelação ou de algum lugar da constelação de Órion. Não significa isso. Significa que ela viu a Cidade Santa descendo do céu, vindo da direção da percepção do observador quando ele olha e vê naquela direção a constelação de Órion. Me entendeu? Só para você ter um entendimento maior. Quando nós olhamos para o céu à noite e a gente vê as constelações, não significa que as estrelas estão lá, uma do ladinho da outra, alinhadas como nós as vemos. O que a gente vê é um ângulo do nosso ponto de vista que parece que as estrelas estão alinhadas e perto uma das outras, mas elas estão a milhões de anos-luz umas das outras, e algumas nem estão no mesmo braço de estrelas, estão bem longe, mas do nosso ângulo parece que elas estão alinhadas.